Hoje nós vamos falar de orquídeas Catasetum. Essa orquídea incrível que produz florações super diferenciadas, que tem um cultivo muito fácil desde que você saiba cultivar da maneira certa. É isso aí, ela tem alguns segredinhos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas variedades lindas de Catasetum, além de falar tudo o que você precisa saber para manter essa orquídea saudável, crescendo e florescendo. Então, se você também é maluco por orquídeas, já deixa seu like no vídeo, compartilha com algum amigo e fica até o final do vídeo para não perder nenhuma dica. Lembrando que essas plantas todas estão à venda e você consegue comprar lá no nosso site acessando maisorquídeas.com.br ou pelo WhatsApp que está aí na tela, ou se preferir, clica no link da bio do perfil para poder aproveitar essas orquídeas lindas. Agora fala sério. A floração dessa orquídea é incrível. Isso aqui é um cruzamento de Catasetum John Burchett Ursa Maior com um Denticulatum. Uma planta que tem uma floração incrível, a floração dela é perfumada e ela é uma daquelas orquídeas que entra em hibernação uma época do ano. Então todos os dias agora, nos próximos dias, a gente vai falar sobre Catasetum e hoje a gente vai falar sobre a dormência do Catasetum. É planta que quando chega nas épocas mais frias do ano, ela perde as folhas por completo e fica com esse aspecto assim como se estivesse morta. Mas na verdade, quando ela fizer isso, você precisa diminuir a rega e parar com a adubação. Logo ela vem com uma brotação e até mesmo com uma floração linda como essa daqui. Isso é mais uma curiosidade da orquídea Catasetum. Gente, dá só uma olhada na floração dessa orquídea. Esse daqui é um Catasetum chamado Broga Black Leopard. Eu tenho alguns exemplares dele em floração no dia de hoje. Uma planta super linda e ela, assim como os outros Catasetum, ela perde as folhas, né? Em algumas épocas específicas ou quando passa por algum estresse. Isso é normal e isso é uma característica das plantas da família do Catasetum. Essa planta é fantástica, o cultivo dela é muito fácil. Só aquele detalhe de enquanto ela estiver em dormência, você para com a adubação e diminui a rega. Só isso daí. E só alegria. Trouxe para vocês conhecerem hoje mais uma das orquídeas importadas fantásticas. Essa daqui é uma Fred Clarkiana After Dark Baker's Burgundy. Olha que nome comprido que ela tem. Planta incrível. A floração dela é essa que está aí na tela. Ela é uma planta que tem a floração muito perfumada e ela floresce em cachos com várias flores. Esses exemplares aqui já são plantas adultas e prontas para florescer. Muito iniciante muitas vezes acha essa planta mais parecida com um cacto do que com uma orquídea, quando ela está nesse estágio aqui, onde ela está desfolhada, que ela perde as folhas, depois nascem brotos com folhas novas. E aí, o que você acha? Parece mesmo um cacto essa orquídea? Planta fantástica, cultivo fácil. Trouxe para vocês conhecerem hoje uma orquídea fantástica. Essa daqui é o Catasetum Cosmic Sunlight. Uma planta híbrida fantástica, ela apresenta floração branca com pintinhas pequenininhas do jeito que está aí na tela. Assim como todos os Catasetum, ele gera um pouco de estranheza para quem é iniciante, porque ela perde as folhas por completo e fica com esse aspecto como se tivesse morta, né? É uma planta que tem essa característica, linda demais, e a floração dela é perfumada. Planta incrível para você ter na sua coleção. Agora, essa orquídea aqui tem uma floração verde fluorescente do jeito que está aí na tela. Esse daqui é o Catasetum Gindi, um Catasetum muito bacana, uma planta de floração perfumada, as flores são relativamente grandes e é uma planta muito indicada para quem é iniciante. Muita gente não sabe, mas orquídeas Catasetum são uma das orquídeas mais resistentes que nós temos no catálogo atualmente. Então elas são muito indicadas para iniciante. O erro comum que as pessoas costumam cometer com essa planta, que acabam prejudicando o desenvolvimento, é excesso de água. Essa é uma planta que é uma planta de ambientes quentes e seco na sua natureza, né? Na sua normalidade. Então o excesso de água é muito mais prejudicial do que a falta de água. Agora uma coisa eu posso te falar com certeza. Essa daqui é uma das Catasetum, uma das orquídeas Catasetum mais lindas que nós temos no catálogo. Na verdade, isso aqui é um cruzamento de Clovésia com Catasetum. Isso aqui é um Cloesetum Raymond Lenner cruzado com Catasetum pileatum. Planta incrível, a floração dela é essa bem clara que está aí na tela, um branco, um creme bem clarinho.
planta sensacional. Se você é iniciante e não está acostumado com orquídeas, você deve estar estranhando a aparência dessa orquídea aí. Catasetum, Cloesetum e Catasetines no geral são plantas muito diferentes das orquídeas comuns que a gente encontra em lojas que não são especializadas. Hoje a gente vai falar sobre o aspecto dos bulbos do Catasetum. A gente nota que ele tem bulbo bem desenvolvido. Todo esse bulbo que ele tem aqui, ó, são reservas de água e de nutrientes. Então, por conta disso, é uma planta muito adaptada a climas quentes e ambientes secos. E por conta disso, um iniciante consegue levar o cultivo dela com facilidade, uma vez que ela já tem a sua própria reserva de água e nutrientes. Se porventura um iniciante cometer alguma falha no cultivo dela, ela não vai morrer rapidamente, ela vai dar sinais, você tem tempo de perceber e ter reação de recuperar essa planta. Planta incrível, a floração dela é essa linda aí na tela. Se você é iniciante no cultivo de orquídeas, você precisa conhecer essa orquídea Catasetum. Essa daqui é um cruzamento de Pileatum com Jaime Lawson. Olha que coisa linda, gente. É uma Catasetum fantástica. Tem flores de cores escuras, do jeito que está aí na tela. E uma peculiaridade de Catasetum no geral, que também é presente nesse exemplar, é que o Catasetum ele pode dar 3 florações diferentes na mesma planta. Porque ela é uma das poucas orquídeas que cada floração tem gênero. Então ela tem floração de gênero masculino, floração de gênero feminino, e ela tem a flor que tem os 2 gêneros na mesma floração, e cada uma delas é diferente. Ainda não se sabe ao certo o que provoca cada uma das florações, mas a mesma planta, de acordo com as condições ambientais ou do cultivo, ela pode dar florações diferentes dependendo do ano. Então esse ano vem a floração masculina, no outro a feminina, no outro vem a floração que tem os 2 gêneros. E essa é uma das grandes barreiras para produzir Catasetum em larga escala, porque se no lote que você tem de Catasetum todas as flores vierem masculinas, você não consegue produzir sementes para poder fazer uma sementeira e produção em larga escala. Então, mais uma curiosidade sobre Catasetum. Agora escreve aí nos comentários: essa orquídea Catasetum tem ou não tem uma das florações mais curiosas que você já viu dentre as orquídeas? Esse daqui é o Catasetum Damper Dots. É uma planta pré-adulta pronta para vir floração. E Catasetum é uma planta super diferente, né? Que tem um aspecto do vegetal totalmente diferenciado. E outra questão é a floração dela. Ela tem um tom meio laranja, amarronzado, meio que ali de uma lélia tenebrosa, né? Uma cor bem diferenciada. Planta sensacional, cultivo fácil, muito adaptada a climas muito quentes e secos também. E é uma planta que tem algumas peculiaridades como outras Catasetíneas. Uma curiosidade fantástica sobre essa orquídea é que ela perde as folhas na sua época de dormência, muitos de vocês já sabem, mas uma coisa que eu, quando descobri, fiquei maravilhado é que essa orquídea, muitos cultivadores, especificamente de Catasetum, quando chega na época de dormência, que é outono e inverno, e a planta entra em dormência, eles retiram ela do vaso, embrulham em papel e guardam em gavetas. É isso mesmo. E aí ela fica lá durante o outono e o inverno inteiro. Quando chega na primavera, eles já têm experiência de saber quando ela vai começar a brotar. Eles tiram e replantam no vaso para que ela possa brotar e muitas vezes já vira floração em seguida. Isso acontece por que isso é feito? Fazendo dessa forma, uma vez que a planta está em dormência, ela não está se alimentando, ela não está se hidratando e nem recebendo luz, colocando ela enroladinha no papel numa gaveta, por exemplo, você acaba poupando a planta de algum estresse desnecessário, do tipo um ataque de uma praga, um ataque de um inseto. Então muitos especialistas acabam fazendo esse tipo de cultivo com essa orquídea. Você sabia disso? Bem curioso, né? Gente, olha só que cor incrível que essa orquídea aqui produz, uma floração fantástica. Uma das Catasetum mais lindas que nós temos no catálogo. Na verdade, ela é uma Fred Clarkiara, o nome dela é Desert Bordeaux. Linda demais, planta fácil de cultivar. E o diferencial dessa planta é que ela aceita climas muito quentes e secos, né? Você só precisa ir hidratando ela, mas ela tem uma tolerância a altas temperaturas, o que faz ela uma das plantas queridinhas para o pessoal que mora no norte e no nordeste do país. Ela também vai em climas mais frescos, como aqui em São Paulo ou no sul do país.
mas o desenvolvimento dela em locais muito quentes é especialmente melhor do que em ambientes mais frescos. Linda planta, floração perfumada. Esses exemplares já são plantas para florescer e como todos os catacetum e plantas da sua família, ela perde as folhas normalmente. Então ela está nesse momento desfolhada. Para você que é colecionador de orquídeas e está procurando uma planta, uma floração escura, muito bonita e um perfume incrível, essa daqui é fantástica. Esse aqui é um Catasetum Desert Tenor. A floração dela é essa que está aí na tela, uma planta de cultivo fácil e assim como os outros Catasetum, numa época do ano ela perde as folhas por completo e fica somente o bulbo assim, ó, desse jeitinho. Planta incrível que está disponível lá no nosso catálogo. Essa planta, gente, tem uma floração que é em cachos e as flores são fantásticas. A gente colocou essa orquídea aqui nas nossas redes sociais e o pessoal ficou enlouquecido para colocá-la na coleção. Essa daqui é uma Clovésia doddsoniana. A floração dela é essa que está aí na tela. É uma planta que tem uma aparência muito exótica, uma floração verde fantástica. Ela está assim atualmente, ó, toda folhuda, mas a gente tem que lembrar que as plantas da família do Catasetum, elas perdem as folhas, então não se apega a essa folhagem, ela vai cair muito em breve e ela vai ficar com um aspecto assim, ó, tá vendo? Dos bulbos sequinhos, quando ela estiver em dormência. Depois ela volta a brotar e muitas vezes na próxima brotação já vem floração para vocês. Planta fantástica, floração perfumada e ela floresce em cachos. Incrível planta para ir para sua coleção. Mas na verdade a floração dessa orquídea aqui tem uma coloração incrível. Isso aqui é um Catasetum Raymond Lenner com Pileatum variedade ouro verde. Ele tem essa floração super clarinha, uma floração branco esverdeado, muito interessante. É uma planta que chegou para a gente recentemente, teve um boom de vendas, só tenho 3 vasinhos dela disponíveis. Planta fantástica. Gente, Catasetum, cada dia a gente vai falar uma curiosidade diferente. Hoje a gente vai falar sobre a dormência do Catasetum. Toda vez que chega a época fria do ano, outono, inverno, ela perde as folhas e entra em dormência. O que significa que você precisa parar de adubar e diminuir a rega para 1/3 do que você regaria. Então, por exemplo, se você regaria uma vez a cada 6 dias, você vai regar uma vez a cada 20 dias. E assim vai, porque ela não vai estar tomando aquela água. Uma planta que tem essa característica e você só vai retomar o cultivo dela quando você notar novas brotações, geralmente no início da primavera. Sem dúvidas, essa daqui é uma das orquídeas mais adaptadas a climas extremamente quentes e secos. A gente está falando aqui de orquídeas Catasetum. Especificamente aqui a gente está falando da Catasetum Pileatum cruzada com Spitz. Código dela lá no site é CTS 263. E a Catasetum tem esse aspecto diferente que muito iniciante não está acostumado. E ela tem um monte de curiosidades que são peculiares do Catasetum, que é diferente da grande maioria das orquídeas. Hoje a gente vai falar sobre a folhagem caduca, o que significa que é uma planta que perde as folhas em algumas épocas ou de acordo com algumas condições. Pode ser em época de dormência, pode ser em calor excessivo, seca excessiva ou mesmo falta de luz. Fechada dentro da caixa, quando a gente manda para vocês também, ela pode perder as folhas. Planta de cultivo muito fácil, tem essa floração linda que está aí na tela e é uma planta muito indicada para quem é iniciante, desde que você siga as dicas que a gente está passando aqui para você poder cultivar. Essa orquídea ela é muito indicada para climas muito quentes e locais com a temperatura alta e umidade alta também. Isso aqui é um Epidendrum Prismatocarpum. É uma planta que tem uma floração muito bonita, vou deixar aí na tela para vocês verem. Ela tem a floração toda pintadinha e é uma planta super adaptada a climas como o norte, nordeste e centro-oeste. Detalhe importante sobre ela, você precisa manter a umidade adequada. Se deixar muito ressecado com a temperatura muito alta, a gente não consegue manter o cultivo dela em condições adequadas. As plantas são adultas e estão prontas para florescer. Aproveita, leva ela para sua coleção. Essa orquídea linda aqui tem um nome complicado, mas o cultivo dela é muito fácil e a floração é linda demais. Posso dizer para vocês
que é das orquídeas Catasetum que nós temos no catálogo. Essa daqui é a campeã de vendas no momento. Essa daqui é a Marx Red Hermosa Jungle Girl. Planta linda, tem a floração escura, uma floração perfumada e ela dá hastes com várias flores. Olha só, esse exemplar, por exemplo, ó, já tem uma haste anterior aqui, ela estava em floração pouco tempo atrás. Planta de cultivo fácil, para você pegar dicas de cultivo dela, você pode clicar aqui na legenda desse vídeo que tem lá detalhadinho para vocês. Quem não conhece essa orquídea, muitas vezes acha que ela está morrendo ou que ela está morta. Essa daqui é uma Catasetum sumani, uma planta linda. Lá no site você encontra ela com o código CTS278. E olha que planta curiosa. Ela é uma planta que perde as folhas por completo quando chega na sua época de dormência. Geralmente nos meses mais frios do ano isso acontece e ela brota e vai na fase de crescimento entre primavera e verão. A floração dela é essa de cor clara, linda, que está aí na tela. E Catasetum tem algumas curiosidades muito legais que nos próximos vídeos eu vou falar uma curiosidade diferente em cada vídeo. Então já segue a gente aí para não perder nenhuma informação. Hoje eu trouxe uma orquídea para mostrar para vocês que eu tenho quase certeza que vocês não conhecem, principalmente se você for iniciante. A gente está falando aqui de uma Cassandra Fanfare. Gente, planta muito diferente, ela tem esse nome curioso porque ele é um cruzamento entre duas orquídeas, que é o Catasetum e a Galeandra. Olha que coisa linda, gente. Ela vai ter uma floração como essa que está aí na tela, uma floração de cor mais clara. Ela entra em dormência, assim como os Catasetum e seus híbridos, então vai existir uma época no ano onde ela vai estar simplesmente só bulbo, sem folhagem. Isso é normal para essa planta. Então a gente já sabe que chegou nesse estágio, a gente diminui a rega e para com a adubação, porque ela está dormindo, até ela começar a brotar novamente, aonde a gente retoma a adubação e a rega normal, e nesse momento é quando ela vai florescer. Planta fantástica, floração perfumada, são plantas já adultas, os exemplares que nós temos aqui no viveiro, e são plantas que estão prontas para florescer. E aí, você sabia que o Catasetum tinha tudo isso de curiosidade? E com certeza, seguindo as dicas desse vídeo, você vai conseguir manter o seu cultivo do Catasetum muito bom e consegue cultivar em vários climas diferentes. Lembrando que você pode acessar o nosso site e montar o seu kit de Catasetum personalizado. Acesse lá maisorquídeas.com.br ou manda mensagem nesse WhatsApp que está aí na tela. Se você chegou aqui até o final do vídeo, escreve aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Nós temos mais de 400 orquídeas no catálogo e a gente pode fazer aí vídeos especiais de acordo com a sua necessidade. Aguardo sua mensagem. Forte abraço, pessoal, e até mais.